fevereiro 14, Levítico 18. Adonai, o Deus de Israel, está falando aos filhos de Israel quais seriam as condições dele para que houvesse um pacto entre eles realmente válido. Isso aqui é um acordo firmado entre este Deus e este povo, para que o povo tivesse a proteção deste Deus. O povo deveria fazer o que este Deus diz que quer que seja feito. E disse mais o Senhor Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel. Está falando com os filhos de Israel. Só com os filhos de Israel. Eu sou Yud-Hei Vav-Hei, Adonai, o Senhor, o Elohim de vocês, o Deus de vocês. Vocês não vão fazer segundo o que se faz no Egito, onde vocês moravam, nem o que se faz na terra para onde eu vou levar vocês. Não quero que vocês imitem nada, nem do que era feito lá, nem do que é feito onde vocês vão. Vocês não vão imitar os costumes deles. Vocês não vão andar segundo o costume deles. Vocês vão andar segundo os meus juízos e os meus estatutos. Se vocês quiserem a minha proteção, Deus está falando. Se vocês quiserem a minha proteção, vocês vão andar segundo os meus juízos e os meus estatutos. Esse é um pacto, é uma aliança. Eu sou Yud-Hei Vav-Hei, Adonai, o Senhor, o Elohim de vocês, o Deus de vocês. Deus o tempo todo está dizendo para os filhos de Israel que era Ele, Yud-Hei Vav-Hei, Adonai, o Senhor, Jeová, Javé, Yavé, o Deus deles. Que eles não tinham que ter outro Deus. Eles não tinham que adorar outro Deus. Ele era o Deus. Se eles quisessem ter aliança com Ele, manter esse pacto com Ele, deveriam fazer conforme Ele estava dizendo. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para lhe descobrir a nudez. Descobrir a nudez significa ter relação sexual. Adonai está falando aqui sobre o que ele não quer que seja feito para quem desejar a proteção dele. Só para quem desejar a proteção dele. Quem não desejar, Deus vai dar aqui mandamentos para que os homens não tenham relações sexuais com parentes. Não descubras a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Você não deve vê-la nua. Isso é um alerta para as mães que não se incomodam, que acham que não tem problema nenhum ficar nua na frente dos filhos. Se você quiser a proteção desse Deus, não deve fazer isso. Só se você quiser. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez do teu pai. Quando você dorme com a mulher que foi do seu pai, pai seu, é como se você estivesse dormindo com ele. Você partilhando. Nós estamos falando das questões espirituais. Reino espiritual. Contaminação espiritual. Não descobrirás a nudez da irmã, filha da tua mãe, ou filha do teu pai, ou irmão, da neta ou neto, tia, tio, nora, cunhada. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Ou seja, não vais ter relação com uma mãe e sua filha. Também não descobrirás a nudez da neta delas, porque são parentes. É maldade. O termo aqui significa vulgaridade, grosseria, malícia, fonte de mal, fonte de mal, coisa horrível de pessoas más. Não terás outra mulher junto com a tua, para que lhe seja rival. Não terás outra mulher junto com a tua, para que lhe seja rival. Isso é naquela época, hein? 2.500 anos.
Olha, a pessoa tem que ter muito cuidado com o adultério. Muito cuidado, tanto o homem quanto a mulher. Também não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Chegamos nele. Aqui Deus fala de contaminação espiritual. Quando dois ficam juntos, se relacionam profundamente, intimidade sexual, formam uma só carne, conforme está escrito lá em Gênesis 2. O homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher e formará com ela uma só carne. Cada pessoa que você tem relação sexual, você forma uma só carne com aquela pessoa. Não importa se você nunca mais vai ver a pessoa. Você continua sendo uma pessoa com ela no reino espiritual. Aonde essa pessoa for, você vai junto. Se ela for a uma prática espiritual diferente da sua, você está junto. Tudo que ela fizer que tem consequências espirituais, você estará fazendo também. E as consequências virão para você também. É assim que funciona no reino espiritual. Não adianta argumentar, não adianta justificar, não adianta nada. No reino espiritual, as coisas funcionam dessa forma. Fez, está feito. Só há uma possibilidade de você acabar com essa consequência do reino espiritual. É aceitando Jesus, aceitando o sacrifício dele como se fosse o seu, crendo que ele pagou por você. Aí, enfim. Mesmo assim, mesmo aceitando Jesus, você tem que cancelar cada uma dessas coisas que foram feitas, com cada uma dessas pessoas que você dormiu. Não adianta só aceitar Jesus, não. Tem que cancelar. É como um contrato de locação. Você assinou um contrato de locação, não importa se você ficou lá um mês e depois foi embora. Enquanto você não entregar o contrato para o proprietário e entregar as chaves e der cerrado, tchau, ele está em vigor. Você pode nem estar lá, mas ele continua em vigor. No reino espiritual é assim. Não interessa se você não sabia, se você era jovem, se você agora mudou. Você tem que cancelar. Você tem que fazer um cancelamento específico para isso. Olha, chega diante de Deus, diante de testemunha, eu quero falar que fiz isso, e cancelo em nome de Jesus. Se não fizer isso, continua em vigor. Não basta aceitar Jesus para resolver o problema não, tá? Bom, e não pode esquecer que, ele está dizendo aqui, não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Contaminação espiritual e também física. Nós não podemos esquecer que a maioria das pessoas tem relação sem preservativo. Todo mundo sabe que tem que usar o preservativo, mas ninguém usa. Pouquíssimas pessoas usam. Só usa depois que aconteceu algum problema. Aí usa, mas enquanto não acontece, acha que não vai acontecer nada. E a AIDS continua se espalhando. E a AIDS continua sem cura. Você hoje consegue viver com a AIDS normalmente, mas a custo alto. Por quê? Para você conseguir viver com o vírus da AIDS, você tem que tomar remédios todos os dias. É um coquetel de remédios caríssimos e que tem efeitos colaterais violentos. De hora em hora você tem que tomar um remédio o resto da vida. Imagina, você tem de hora em hora tomar todos os dias, de hora em hora tomar um remédio. Não é fácil. Não pense que está resolvido o problema da AIDS. Agora ninguém morre. Não morre, mas é uma vida cheia de dificuldades. A pessoa consegue conviver normalmente, mas tem um custo alto. E normalmente quem pegou, muitos que pegaram AIDS, pegaram dos seus cônjuges, porque dormiram com outras pessoas. Traíram, contaminaram. Quando você contamina, que Deus está falando de contaminação espiritual, você está contaminando o seu lar, a sua casa, a sua família.
Não pense que você vai dormir com outro homem ou com outra mulher, traindo o seu cônjuge, e que você vai ter um lar feliz e em paz. Não vai ter. Não há paz para o ímpio. Não há paz para quem contamina a sua casa. Você vai ter desordem, desarmonia, briga, toda sorte de problema. Não pense que ninguém está vendo, que você está traindo, porque ele vê. E tem consequências espirituais. Não é nem questão moral, não estamos nem entrando no campo da moral aqui, tá? Estamos entrando no campo espiritual. No campo espiritual não tem argumento, não tem conversa. Fez, vai pagar. Vai pagar. E não tem suborno também não. Deus continua: não darás nenhum dos teus descendentes em oferecimento a Moloque. Moloque era um deus daquela época ao qual se ofereciam criancinhas em sacrifício. Hoje, os satanistas, que são os adeptos de Satã, têm uma religião chamada satanismo, muito grande no mundo inteiro, muitas pessoas. E eles fazem rituais macabros com criancinhas. Muitas das criancinhas que desaparecem por este motivo, porque foram pegas para rituais macabros. As pessoas não dão muita importância. Uma vez ou outra pega um aí que fez com ritual macabro. Mas tem muitos, viu? Pessoas que você nem imagina. É só lembrar um filme que teve isso com isso, que você vai ver qual o tipo de pessoa. Pessoa de alto nível. Não é só pessoa do povão, não. Tem gente de alto nível que também participa disso. Não darás nenhum dos teus descendentes em oferecimento a Moloque. Deus, em momento algum, autorizou o sacrifício de criança. Nunca. Quando ele pediu o sacrifício do filho de Abraão, Isaac, ele não fez. Ele não fez. Era só um teste. Ele nunca pediu o sacrifício de criança. Jamais. Esse Deus aqui, Adonai, Yud-Rei Vav-Rei, o Deus dos filhos de Israel, nunca pediu isso. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Não te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Violação da natureza. Com nenhuma destas coisas vocês vão se contaminar, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu estou tirando da terra na frente de vocês. Estas coisas contaminam a terra. E a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade. Eu fiz julgamento do que elas fizeram. E ela vomitou os seus moradores, colocou para fora. Deus está dizendo aqui que todo evento trágico, toda tragédia, toda catástrofe da natureza é resultado da nossa desobediência a Ele. Quando nós não fazemos o que Ele diz para nós fazermos, temos que enfrentar as consequências. Estamos contaminando aquilo que Ele nos deu. É isso que está dizendo aqui. E Ele visita a terra na sua iniquidade. Mais tarde, Paulo vai dizer que toda a criação aguarda ansiosa pela nossa redenção. A criação é a natureza, né? Complementando isso, porque a criação, ela sofre por causa dos nossos erros, por causa das coisas que nós fazemos contrárias àquilo que Deus diz que é para nós fazermos. Mas vocês guardarão os meus juízos e os meus estatutos, e não farão nada disso que eu falei. Nem o natural, nem o estrangeiro que mora entre vocês. Porque tudo isto fizeram os homens que moravam nesta terra. E a terra se contaminou. Não os imitem. Para que não aconteça que a terra vomite vocês também. Como vomitou o povo que não estava antes de vocês. Quem fizer alguma destas coisas será eliminado do seu povo. Portanto, guardem a obrigação que vocês têm para comigo. Porque aceitaram o pacto, fizeram uma aliança.
Não pratiquem o que eles praticam. Não façam o que eles fazem. Tem pessoas que fazem essas coisas. E Elohim, o nosso Elohim está dizendo, se você quer ter a minha proteção, não faça o que eles fazem. Não faça essas coisas. E não se contamine. Eu sou Yud-Hei Vav-Hei, Adonai, o Deus de vocês. Se você quer ter a proteção de Deus, faça o que Ele manda você fazer. E não faça o que Ele diz para você não fazer. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Mas saiba que você não vai ter a proteção de Deus. Deste Deus. Você pode ter proteção de outro. Não deixe. Porque Ele é bem claro. Ele diz, se você quiser ter a minha proteção, olha aqui, guardem a obrigação que vocês têm para comigo. Vocês aceitaram o pacto. Se você aceita o pacto, se você faz uma aliança com ele, você tem que cumprir. É um pacto, é um acordo, é um contrato. Cada um faz a sua parte. Eu quero a proteção desse Deus, então eu tenho que fazer a minha parte. Fazer o que ele diz para eu fazer e não fazer o que ele diz para eu não fazer. Ah, não estou interessada não, então eu faço o que eu quiser. Pode ter certeza, você vai fazer o que você quiser, mas você não vai ter a proteção desse Deus. Vai ficar desprotegido. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do reino espiritual da maldade, nas regiões celestiais. Sem proteção nessa casa aqui, sem a proteção de Deus, você está perdido.